Os 10 melhores jogos de todos os tempos, segundo a inteligência artificial. Em 10º lugar, The Last of Us, parte 2. Ele foi desenvolvido pela Naughty Dog e publicado pela Sony em 2020 para o PlayStation 4. O jogo é uma sequência direta do igualmente popular The Last of Us. O jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico onde a civilização é devastada por uma infecção que transforma as pessoas em criaturas bizarras. A jogabilidade de The Last of Us Parte 2 é uma mistura de elementos de ação e furtividade. O jogo oferece um arsenal variado de armas e itens e muitas oportunidades para aprimorar as habilidades e equipamentos. O jogo é conhecido por seus gráficos impressionantes e detalhados que criam um mundo pós-apocalíptico sombrio. A trilha sonora e os efeitos sonoros são usados de forma eficaz para criar uma atmosfera envolvente. The Last of Us foi aclamada pela crítica e ganhou inúmeros prêmios, incluindo vários prêmios de jogo do ano, e ganhou até uma série de TV, e continua a ser discutido e apreciado por jogadores do mundo todo. Em 9º lugar, Celeste. Celeste é um jogo independente de plataforma e aventura com estilo de arte pixelizada. Desenvolvido pela Mad Max Games, o jogo foi lançado em janeiro de 2018 e tem uma jogabilidade bem desafiadora. A história de Celeste segue a protagonista chamada Madeleine, uma jovem mulher que se aventura na misteriosa Montanha Celeste. A jogabilidade é o ponto central de Celeste. O jogo é um desafio de plataforma com controles simples, mas precisos. Madeleine pode pular, subir paredes e usar uma técnica de dash, impulso rápido no ar para navegar pelas fases. Celeste apresenta um estilo de arte pixelizada encantador que homenageia os jogos de plataforma clássicos. A trilha sonora, composta por Lena Raine, compositora de jogos como Minecraft, é aclamada e contribui significativamente para a atmosfera emocional do jogo. O jogo também recebeu prêmios em várias categorias, incluindo designer de áudio, entre outros. Cara, eu nem conhecia esse jogo, nunca vi na minha vida, mas tá aí. Em 8º lugar, Hollow Knight. Hollow Knight é um jogo indie de ação e aventura desenvolvido e publicado pela Ten Sherry, lançado em fevereiro de 2017. O jogo rapidamente se tornou um favorito entre os amantes de jogos indie. A história de Hollow Knight se passa em um mundo subterrâneo habitado por insetos. Os jogadores controlam um cavaleiro sem nome que desce na cidade arruinada para descobrir seu passado e desvendar os segredos sombrios do reino. O jogo apresenta visuais 2D deslumbrantes com gráficos de pixel art, criando um mundo sombrio e atmosférico repleto de detalhes e criaturas fascinantes. A trilha sonora do jogo é elogiada por sua atmosfera envolvente e emocional. O jogo foi frequentemente elogiado como um dos melhores jogos independentes da sua geração e conquistou um grande segmento de fãs. O jogo também recebeu conteúdo adicional gratuito após o lançamento, o que aumentou ainda mais a sua longevidade. Em 7º lugar, Persona 5. Ele é um popular jogo de RPG desenvolvido pela Atlus e lançado em 2016 no Japão. Pensa num jogo com gráficos diferentes e bonitos, hein? Persona 5 segue a história de um protagonista silencioso, conhecido como o Joker. Ele é um estudante do ensino médio transferido para a cidade de Tóquio após um incidente misterioso. Lá ele e seus amigos formam um grupo conhecido como os Ladrões Fantasmas de Corações. Eles exploram metaversos para roubar os corações de indivíduos corruptos e fazem com que enfrentem suas ações más na vida real. O jogo combina elementos de RPG tradicionais com combates baseado em turnos e exploração de masmorras, com elementos de simulador de vida onde os jogadores gerenciam a vida cotidiana do protagonista, incluindo a escola, relacionamentos e trabalhos de meio período. A trilha sonora de Persona 5 é uma das mais elogiadas por fãs de RPG. As músicas incorporam uma variedade de estilos, incluindo jazz e música eletrônica.
Em sexto lugar, Horizon Zero Dawn. Horizon é um jogo aclamado de ação e aventura desenvolvido pela Guerrilla Games e lançado em 2017 para o PlayStation 4 e 2020 para o computador. O jogo se passa em um mundo pós-apocalíptico onde a humanidade foi reduzida a sociedades tribais primitivas e máquinas robóticas gigantes dominam a Terra. Os jogadores assumam o controle de Aloy, uma jovem caçadora que busca descobrir a verdade sobre o seu passado e o mistério por trás das máquinas. O jogo apresenta um mundo aberto e deslumbrante chamado de Terra Proibida, com uma variedade de ambientes, desde florestas densas até desertos áridos. O jogo foi amplamente aclamado pela crítica e pelos jogadores e ganhou vários prêmios de jogo do ano e se tornou uma das franquias mais importantes da Sony. Em quinto lugar, The Elder Scrolls 5. Ele é um jogo de RPG de mundo aberto desenvolvido pela Bethesda Games Studios e lançado em 2011 para várias plataformas. O game se passa em um mundo de fantasia chamado Tamriel, no continente de Skyrim. Os jogadores assumem o papel do guerreiro Dragonborn, nascido do dragão, com a capacidade de absorver almas de dragões e usar como poderes especiais. O jogo oferece uma jogabilidade de mundo aberto, o que significa que os jogadores podem explorar livremente o vasto mundo de Skyrim. O jogo apresenta visuais impressionantes para a época, com paisagens deslumbrantes, muitos detalhes nos ambientes e clima dinâmico. A trilha sonora do jogo é épica e envolvente, contribuindo para a atmosfera do mundo de Skyrim. Em quarto lugar, God of War, o deus da guerra da nova geração. Ele é um jogo de ação e aventura desenvolvido pela Santa Monica Studio e publicado pela Sony em 2018, exclusivamente para o PlayStation 4. O jogo segue Kratos enquanto ele se estabelece na mitologia nórdica após os eventos dos jogos anteriores que se passavam na mitologia grega. O jogo possui visuais impressionantes e um estilo de arte inspirado na mitologia nórdica, com cenários majestosos e criaturas místicas. A trilha sonora de God of War é marcante pelo uso de instrumentos nórdicos tradicionais e corais vocais, o que contribui muito com a jogabilidade como nos games anteriores. God of War foi amplamente elogiado pela crítica, considerado um dos melhores jogos da geração do PlayStation 4 e ganhou vários prêmios como jogo do ano. Esse jogo do Deus da Guerra com certeza redefiniu a série e conquistou tanto fãs antigos da série como novos jogadores. Cara, Deus da Guerra é bom demais, né? Acho que nem a inteligência artificial ia ser tão louco para deixar pelo menos um jogo, né, do Deus da Guerra fora dessa lista. Em terceiro lugar, Red Dead Redemption 2. Cara, esse jogo era para estar em primeiro, hein? Mas fazer o que? Tá em terceiro lugar. O jogo nos oferece uma experiência de mundo aberto ambientada no Velho Oeste. Os jogadores assumem o controle de Arthur Morgan, um membro da gangue Vanderlinde. O jogo explora temas de lealdade, honra e sobrevivência em um período turbulento da história americana. A jogabilidade inclui ações como caça, pesca, tiro, roubo e até mesmo gerenciamento de acampamento. As escolhas dos jogadores afetam a narrativa e as interações com os personagens. O jogo é conhecido por seu alto grau de realismo e atenção aos detalhes. Cara, por isso que ele devia estar em primeiro lugar, né? Não faz sentido, mas enfim, né? Cara, e nesse jogo, né, o mundo é habitado por uma vasta variedade de animais selvagens, cidades movimentadas, cidadãos com rotinas diárias e outras físicas, né, do jogo complexa. O jogo recebeu aclamação da crítica e é frequentemente mencionado como um dos melhores jogos já feitos de todos os tempos. Red Dead Redemption 2 ganhou vários prêmios de jogo do ano e é considerado um marco na indústria dos videogames. Deixa aí, na sua opinião, se você acha que esse jogo merece estar em terceiro lugar mesmo e tem jogos melhores que ele. E em segundo lugar, segundo a inteligência artificial,
The Witcher 3, cara, pô, The Witcher ganhar de Red Dead, cara, enfim, né, todo jogo tem seu fã, né. O jogo segue Geralt de Rivia, um caçador de monstros conhecido como The Witcher, em sua busca para encontrar a sua filha que está sendo perseguida por uma força misteriosa chamada Wild Hunt. Os jogadores podem caçar monstros, resolver missões, interagir com personagens não jogáveis, forjar armas e armaduras e participar de atividades variadas, como jogo de cartas e corrida de cavalos. O mundo do jogo é repleto de ambientes diversificados, desde cidades movimentadas até vilarejos isolados, com detalhes vívidos e designs de personagens cativantes. O jogo também retrata uma atmosfera sombria e medieval. Além do jogo principal, a popularidade de The Witcher foi impulsionada pela adaptação para a Netflix, que trouxe os personagens e o mundo de The Witcher para uma audiência ainda mais ampla. Deixa aí nos comentários, cara, hein? O que você acha? The Witcher no segundo lugar, o segundo melhor jogo de todos os tempos? É justo? Sei não, hein? Deixa nos comentários aí. E agora, em primeiríssimo lugar, The Legend of Zelda. O jogo foi lançado em 2017 para o Nintendo Switch e o Nintendo Wii U. Breath of the Wild inova na série ao apresentar um mundo aberto, expansivo e interativo. Os jogadores têm a liberdade de explorar o vasto reino, escalando montanhas, atravessando rios, cozinhando alimentos, caçando animais e enfrentando inimigos. O jogo incentiva a experimentação e a criatividade, permitindo que os jogadores encontrem soluções únicas para os quebra-cabeças e desafios. Os jogadores podem encontrar aldeias, templos antigos e uma infinidade de segredos escondidos. A física realista e as interações com o ambiente tornam a exploração uma experiência única. A trilha sonora de Breath of the Wild é memorável por sua sutileza e atmosfera envolvente. Em muitos momentos, o jogo opta por trilhas sonoras silenciosas, deixando apenas o ambiente sonoro natural, e os efeitos sonoros falam por si só. O jogo recebeu aclamação universal da crítica e dos jogadores. Foi amplamente considerado como um dos melhores jogos já feito em todos os tempos e ganhou inúmeros prêmios de jogo do ano e é visto como um marco na indústria dos videogames e continua a ser apreciado por sua jogabilidade e mundo aberto. E aí, vocês concordam com essa lista da inteligência artificial ou vocês acham que essa inteligência artificial aí tá bugada? Obviamente que eu dei um trote ali, né, na inteligência artificial e eu falei pra ela, se você fosse um jogador que jogasse 24 horas por dia, todas as plataformas, né, e levasse em consideração, né, a jogabilidade, o enredo, a história, controles, gráficos e etc e tal, qual seria os 10 melhores jogos de todos os tempos na sua opinião, não levando em consideração as notas de sites especializados. Beleza, pessoal? Seria esse aí o vídeo de hoje. Um abraço e até a próxima. Valeu!